Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje a gente vai ver grandezas físicas e unidades de medidas, certo? Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, deixar alguma sugestão aí para uma próxima aula, certo? Mas bem, vamos começar aqui. Uma grandeza física, certo? É qualquer tipo de grandeza, ou melhor, é qualquer tipo de propriedade dentro da natureza que eu posso quantificar, né? O que eu quero dizer com quantificar? Eu quero dizer com dar quantidades, né? A gente pode pensar que eu posso atribuir um valor, um número a esta propriedade. E este número, né, fazer sentido, certo? Alguns exemplos ali, né, falar 500 gramas. A gente sabe do que estamos falando quando fala 500 gramas de alguma coisa. Ou quando nós falamos 4 horas e 25 minutos 40 segundos. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando de tipos diferentes aqui de grandezas físicas, mas aqui são medidas, né? Então eu tenho um valor e eu tenho um sentido a esse valor. Tenho aqui, então, exemplos de grandezas físicas, certo? Não bem de grandezas, mas de medidas dessas grandezas, né? Importante salientar que isso aqui são dados de medidas, né? Então, uma grandeza física, a gente pode dizer, é qualquer coisa que a gente pode quantificar, ou, em outras palavras, é qualquer coisa que a gente possa medir. É tipo uma grandeza física. Grandezas que não são físicas, por exemplo, né, a gente pode dizer, né, falar, por exemplo, tristeza não é algo que a gente possa dar uma quantidade, um número, né? 5 tristeza, não faz sentido isso aqui, né? E algum outro tipo de sentimento, certo? Também não vai ser uma, né, grandeza física. Então, grandezas físicas são propriedades da natureza em que eu vou conseguir atribuir algum valor, né, a esta propriedade. Este valor me fazer sentido. Então, temos aí a grandeza física, certo? E indo ali para o próximo ponto, que é a unidade de medida, que na verdade esses dois conteúdos acabam se explicando um junto com o outro, né? O que nós observamos, né? Geralmente, quando a gente vai trabalhar leis de Newton, né, entra a ideia de massa. Daí aparece ali alguma questão, massa igual a 5 kg. O que é cada um desses termos aqui, né? Este M, ele é um símbolo que está representando a grandeza física, que eu vou escrever aqui com GF para ficar simplificando. Isso aqui é uma grandeza física, que para o nosso caso é massa. Isso aqui, ao todo, é a minha medida, né, de massa. Só que este termo que está aqui, né, essa letrinha, né, esse conjunto de letrinhas que está logo ao lado do número, é o que a gente vai chamar de unidade de medida, que eu vou chamar aqui de UM, que para este caso temos as quilogramas. Quilogramas, certo? Então, nós temos o símbolo para representar a nossa grandeza e nós temos a unidade de medida, que é como essa grandeza é medida, né? Geralmente, um jeito fácil de ajudar a lembrar o que é grandeza, o que é unidade. A unidade é sempre o que está junto do número no meu resultado final ou na minha informação, no meu dado. A grandeza física é um símbolo que eu utilizo ali por causa da questão da matemática, né? Que a gente vai fazer M mais alguma coisa, então a gente usa símbolos, certo? Mas aqui está a diferença entre o que é a grandeza física, é a propriedade que eu estou medindo, e o que é a unidade de medida, que é como eu represento essa grandeza física. No caso massa, a gente tem quilogramas, tem gramas, que já está aqui de exemplo. Para tempo, temos hora, minuto, segundo. Então, cada grandeza física tem mais de uma forma de se medir, ou seja, tem mais de um tipo de unidade de medida, certo? Exemplo ali, pegando a massa. A massa nós podemos medir em gramas, podemos medir em quilogramas, podemos medir em toneladas, podemos medir de outras formas aí que já não, né, formas que não estão dentro do nosso sistema habitual de medida de massa, né? Mas cada grandeza física tem N formas de medir. Tempo, que é outro que estamos trabalhando aqui, temos hora, minuto, segundo, tem dia, mês, ano, N formas, né?
Então, veja, a grandeza física é uma propriedade e unidade de medida é como eu posso medir essa propriedade de várias formas, certo? Então, isso é bastante importante, ok? Bem, vindo aqui então de grandeza física e unidades de medidas, né? Outro ponto importante agora é que essas grandezas físicas, né? Elas são classificadas em dois tipos. Que tipos são esses? As chamadas grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? Grandezas vetoriais, vetores, é uma coisa que a gente vai ter algumas aulas aí para falar sobre, umas 2 ou 3, porque é bastante coisa. Mas bem, como eu falei, toda grandeza física ela tem que ser quantificada, ou seja, eu tenho que ter valor numérico para ela. Só que daí o que acontece? Uma grandeza física ela vai ser ou escalar ou vetorial, vai ser uma das duas. Ela vai ser escalar sempre que eu precisar apenas da unidade para tornar essa grandeza completa, tá? Unidade de medida, ou como eu estou chamando ali, né, abreviando, o M. Preciso só da unidade de medida. Massa e tempo são exemplos de grandezas escalares. São grandezas que eu preciso de um número para representar, né, para quantificar, e de uma forma, de uma unidade de medida, né, que grama, quilograma, tonelada, para dar sentido a este número. Apenas isso. Agora, uma grandeza vetorial, ela vai ter uma unidade de medida acompanhado também de duas coisas que nós chamamos de direção e sentido. Então, uma grandeza vetorial vai ter, além da unidade de medida, vai ter também direção e sentido, né? Como é que a gente pode representar direção e sentido aqui? Bem, por exemplo, pensamos numa estrada. Pode ser uma estrada reta, ok? Uma estrada aqui de 2 vias, certo? O que seria a direção aqui para nós? Seria simplesmente a estrada, né? Então, a gente pode falar em direção como sendo em termos de horizontal, né? Uma direção horizontal, então pensa numa linha reta. Pode pensar em vertical, pensando numa linha reta daí para cima, né? Pensando no movimento de subida ou descida, então pensa numa direção vertical. Diagonal também, uma mistura dos dois, eu posso acrescentar aqui sem problemas, né? N direções. Então, a direção seria basicamente a estrada. Agora, o sentido vai me dizer para qual lado eu estou indo nessa direção. Então, eu posso botar aqui entre aspas, basicamente qual lado que eu estou indo. Esquerda, direita, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, né? Eu posso atribuir isso aí à ideia do sentido. Então, aqui para essa estrada, nós podemos pensar o sentido como sendo, por exemplo, para a esquerda ou para a direita, né? E na física, a gente atribui essa ideia do sentido a sinais. Geralmente, por convenção, para o sentido negativo é atribuído para sentido para a esquerda ou para baixo também. E para a direita, a gente atribui o sentido positivo, né? Então, a gente tem a ideia do sentido, né, justamente sendo representado por um sinal dentro da física. A gente raramente a gente vai trabalhar com alguma questão e falar em esquerda, direita, né, no meio dos cálculos. Os cálculos vão envolver mais ou menos. Só daí o interessante é que para esses vetores, né, uma grandeza vetorial, o positivo e o negativo vai ser simplesmente para me dizer se é para a esquerda, para a direita, ou se é para cima ou para baixo, né? Daí tem que ter informações da própria questão, aí parte da interpretação, certo? Então temos aí as grandezas físicas, certo? Todas elas vão precisar de unidade de medida, veja aqui. Só que quando eu preciso apenas da unidade de medida, eu chamo ela de uma grandeza escalar. Quando eu preciso de unidade de medida, direção e sentido, né, mais informação, eu tenho uma grandeza vetorial. Então aqui é um ponto bem importante saber separar esses dois, ok? Pois na física a gente sempre vai lidar com grandezas escalares e grandezas vetoriais e os cálculos em cima são um pouco diferentes. Tá? Vetorial envolve muito mais algumas expressões, trigonometria, mas a gente vai vendo pouco a pouco, certo?
Bem, finalizando aqui na última parte, ok, que é sobre não as unidades de medida, mas a uma coisa que é o chamado sistema internacional. Tá? Claro, vai ter um internacional. Vamos ter um dos últimos conteúdos, a chamada análise dimensional, que vai trabalhar só com unidade de medida. Tá? Mas é importante entender aqui nessa parte inicial o que é o sistema internacional. Bem, como eu disse aqui, uma grandeza física, como massa, por exemplo, ela vai ter N formas de medir, assim como tempo, por exemplo, velocidade, distâncias, qualquer tipo de propriedade da natureza, temperatura também, energia. Eu tenho várias formas de medir. Só que daí, para comunicação a nível internacional, com, por exemplo, um cientista que está aqui no Brasil escreve um artigo que vai ser mandado para uma revista que a editora fica, não sei, no Japão, por exemplo. Então, tem formas de unidades que usamos aqui que talvez não seja usado lá nesse outro país, no Japão nesse caso. Então, existe uma convenção de unidades a se usar, que é o chamado sistema internacional. Aqui, a título de exemplo, vamos ver 3 tipos. Claro, quando a gente for falar de análise dimensional, a gente vai falar toda a tabela de unidades fundamentais, unidades derivadas, mas que não cabe falar aqui nesse momento, né? Mas nós temos, para a área da mecânica, que é a primeira área que a gente vê, né? Que daí começa lá com MRU, MRUV, leis de Newton, né? A primeira área da mecânica trabalha principalmente com 3 tipos de unidades fundamentais, né? E vamos ter as respectivas unidades nesse sistema internacional, que são distância, a distância, ou unidade de comprimento, melhor dizendo, como é representado, tá? Comprimento, né? Ideia de tamanho, tempo, unidade de tempo, e unidade de massa. Geralmente esses 3 tipos aqui que a gente começa, né? Que é justamente na mecânica. Só pegar aqui, pronto. Então, o comprimento, a grandeza que envolve comprimento, eu posso pensar em grandezas de distância, altura, largura, espessura, mas geralmente a gente usa o símbolo L, né? Do inglês length. Tempo, a gente usa um símbolo T. T ou T minúsculo. Aqui eu vou usar o T maiúsculo. E para massa, M de massa. Certo? De forma que, para cada um desses símbolos aqui, dentro do sistema internacional, vamos ter uma dita unidade de medida, né? Nesse caso, daí envolve uma simbologia interessante aqui, que é colocar um símbolo que representa uma grandeza física dentro do colchetes. O que significa isso? Né? A título de exemplo, quando tem alguma coisa dentro do colchetes, eu estou querendo dizer que eu estou escrevendo a unidade de medida nesse caso de M, unidade de medida de massa. Então, aqui é uma forma matemática de eu escrever a unidade de medida de comprimento, que é o M, de metro no sistema internacional. Metro. Aqui, unidade de medida de tempo, que é o S, que é o de segundo. E aqui, unidade de medida de massa, tá? Aqui são 2 símbolos para massa, um usei o M maiúsculo, outro minúsculo, não tem problema, que é o kg, que é o que a gente já viu ali, que é o chamado quilograma. Então, no sistema internacional, toda unidade de distância, comprimento, né, altura, qualquer coisa que remeta a tamanho, a gente atribui a unidade de metro, ou seja, sempre tem que ser medido em metro. Tempo em segundos e massa em quilogramas, certo? Claro, mais para frente vamos ter aí uma aula para falar só sobre conversão de unidades, né? Conversão de tipos específicos de unidades, depois uma forma de fazer uma conversão de um jeito geral, direto, inclusive sem regra de 3, mas por enquanto só entender o que são essas unidades de medida. São formas de medir a grandeza e essas aqui são as que cabem dentro do sistema internacional. Que é bem importante, que por exemplo lá num dos primeiros conteúdos, que é o MRU, a gente vê velocidade, cuja unidade de medida no sistema internacional é o metro por segundo.
Porém, no nosso dia a dia, a gente utiliza o quilômetro por hora. Então, a gente tem que, volta e meia, sempre transformar um no outro, fazer conversão, né, pelo que é utilizado no meio científico internacional e o que é utilizado nós aqui no nosso cotidiano, né? Mas aí é assunto para um próximo vídeo, certo? Hoje, então, finalizamos aqui com as grandezas físicas e unidades de medida, certo? E bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, sugestões também serão sempre bem-vindas, certo? Não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e esperar aí a próxima aula, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.